Olá, querido, olá, querida de Jesus. Uma boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao nosso canal. A paz do Senhor a todos, né? Estamos aqui mais uma vez aí gravando mais um vídeo para o nosso canal. Canal esse que é voltado à palavra do nosso Deus, né? Palavras de vida eterna, né? Se você é a primeira vez por aqui, é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal. Te convido, né? A não esquecer de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo aqui do nosso canal. Compartilha também, tá bom? Com os amigos e vamos levar assim adiante, né? A palavra do nosso Deus, amém? Vamos orar para já iniciarmos o nosso momento de reflexão de hoje. Ó bendito, soberano, amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, todo-poderoso. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos guiado. E é tudo, Senhor Jesus, através da tua poderosa mão. Porque, Senhor, de nada, né? Nada nós somos, nada podemos, nada fazemos, né? E tudo que temos, Senhor Jesus, é o Senhor de fato, é a presença que faz a diferença em nossas vidas, em nosso meio. Então, Senhor, agradecemos pelo cuidado, agradecemos por tudo que o Senhor representa para mim, para os meus irmãos em Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor venha, Pai, sobre cada vida, sobre cada lar, que o Senhor venha, Pai, transbordando as tuas bênçãos, o teu amor, a tua graça, a tua luz. Vai abrindo, Senhor Jesus, nessa hora, o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos da tua palavra, para compreendermos e para pormos em prática, Senhor. Que venha, Senhor, nos libertar, porque todo dia é dia de pedirmos, né, libertação de nós mesmos, e que possamos estar, Pai, cada dia mais alinhados ao teu querer, né, que seja feita a tua vontade sobre minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, e que o Senhor venha repreender, Pai, tudo aquilo que nos afasta de ti, tudo aquilo, Senhor Jesus, se porventura, né, vem para querer nos desanimar, para querer muitas vezes, Senhor, lançar, Pai, algo, né, que não é do teu agrado, ou perverter o teu povo, que o Senhor venha queimar em nome de Jesus todo mal, todo poder das trevas, vai operando, Jesus, em cada vida, em cada lar, e que o Senhor entre com libertação, com restauração, com cura, e em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda, Pai, a tua palavra, a revelação da tua palavra, aquilo que tu tem para mim, para os meus irmãos, nesse dia chamado hoje. Agradecemos por tudo, bendizemos e exaltamos teu santo nome. Em nome de Jesus, fica conosco, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Aleluia. Queridos, a palavra de hoje está no livro de Filipenses. Iremos ler um pouco. Livro de Filipenses, capítulo 3, versos 13 em diante, amém? Pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos acompanhar a palavra do nosso Deus, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas alguma coisa faço. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Até aqui. Amados, aqui em Filipenses capítulo 3, né, é algo muito especial, né, de recomendações do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Em especial aqui, nessa ocasião, Paulo escreveu, né, e enviou algumas recomendações, tanto por Timóteo como Epafrodito, né? Então, nós sabemos que Paulo implantava as igrejas, mas muitas vezes, como ele era açoitado, preso, então existiam os cooperadores que auxiliavam, né, a Paulo nesse sentido. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo tinha uma grande estima por Timóteo, né?
E Paulo, então, estava recomendando àquela igreja de Filipos, né, a ida de Timóteo, né? E também a recomendação de Epafrodito àquela igreja. Vejamos que Paulo, ele era o maior, né, pregador, ele é considerado o maior pregador do Novo Testamento, né? E, de fato, irmãos, é um personagem, né? Ele é alguém assim, onde o Senhor usou grandemente mesmo, e a gente pode ver que após a conversão de Paulo, houve mesmo vários grandes feitos que ficou registrado na nossa Bíblia Sagrada, né? Para quê? Para nós tomarmos como exemplo também, né? Porque nada é em vão. E aí o que a gente observa é que Paulo, na verdade, ele tem essa gratidão, vamos dizer assim, né, pela igreja de Filipos. Ele tem ali os cooperadores dele, que eram Timóteo, Epafrodito e outros tantos que surgiram na vida dele, né? E a gente vê então que a maioria das palavras aqui que Paulo, né, escreveu, destinado aos filipenses, ela vai trazer muito essa conotação de gratidão pela expansão do evangelho em si e pela união deles no mesmo propósito, né? Que era o quê? Que era propagar o evangelho e que era levar as pessoas ao arrependimento e, consequentemente, à salvação em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, o Senhor falava muito sobre isso comigo hoje, a respeito de arrependimento, né? Então, o que falta muitas vezes em nosso meio é pregarmos mais sobre o arrependimento genuíno, sobre a salvação em Cristo Jesus, né? Vejamos que o Senhor Jesus, ele morreu para nos dar a chance de redenção e de salvação. E quando eu digo que o Senhor Jesus morreu, foi um alto preço que ele pagou numa cruz, né? Então não é algo que eu ou você ou qualquer outro teria, né, essa capacidade de entregar a própria vida por outro, né? Então, vejamos que o amor de Jesus, ele nos alcança de fato, né? E que a morte e a cruz de Cristo não seja em vão. Então, possamos vir, né, a cada dia mais nos apegarmos a esse amor, essa grande prova de amor, né? Eu costumo dizer que a morte de Jesus é ela que nos dá vida, é ela que nos deu de fato essa chance de nos achegarmos a Deus e de termos a salvação através de Cristo Jesus. Então Paulo, na verdade, ele está relembrando a todo momento, quando ele distribui essas cartas, né, às igrejas da Ásia e tudo mais, e um grande, digamos assim, o grande foco do apóstolo Paulo, irmãos, era meio que isso mesmo. Não importa o que eu passe, mas eu passo com Cristo Jesus e estou certo de que é de grande proveito, de grande valia. Então eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. Eu confesso aos irmãos que quando vem algo com o sentido assim de querer me desanimar, de querer, sabe, eu costumo pensar o seguinte: o meu Jesus sofreu muito mais. Ele não merecia e sofreu muito mais. Então quem sou eu para estar murmurando ou para estar reclamando de algo, sabe assim? E aí eu começo a pensar também no que o apóstolo Paulo, no que outros discípulos, no que pessoas que de fato eram de Jesus sofreram por amor ao evangelho. E por mais que eles sofressem, era como se diz, né? Era tipo assim, Jesus não vai nos livrar. Muitas vezes o Senhor, ele não vai nos livrar de passar por alguns momentos ou por algumas situações na minha e na sua vida. Mas todavia, se estamos em Jesus, é Ele que vai nos dando força, é Ele que vai nos dando estrutura. Para quê? Para que a gente possa conseguir, né, o suporte necessário para passar por aquilo, por aquela situação, por aquele processo, né? Então, a gente vê que hoje em dia os processos, né? Nem todo mundo aguenta processo. E aí eu não tô aqui para julgar, porque o Senhor, ele tem um trabalhar com cada um, né? Então vejamos que Jesus, ele é tão precioso e
sinceramente, as epístolas do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela traz muito isso, né? Aquela coisa de, meus irmãos, eu tô sofrendo, mas eu tô aqui para tranquilizar a vocês. Para reafirmar para vocês que nada é em vão, que tudo que eu faço é por amor ao evangelho, né? E que grande coisa que grande homem foi o apóstolo Paulo, irmãos, porque pensando nesse, eu vejo muitas pessoas falarem, tipo, quando eu for pro céu e tiver a oportunidade, eu gostaria de saber qual que é o espinho, né, do apóstolo Paulo, né? Então, fica até difícil, irmãos, porque alguns vão dizer que é uma doença física, né? Que ele era manco e tudo mais. Mas a gente pode ver e pode compreender que Paulo foi um homem que ele sofria no corpo mesmo, né? As marcas por ser de Jesus, né? Diferente de nós, que muitas vezes hoje nós temos até privilégios, irmãos. Sabe, assim, o que eu vejo hoje no evangelho moderno é esse grande privilégio onde pessoas, por serem filhos de Deus, têm grandes privilégios, né? Ao contrário aqui de Paulo, de Pedro, de tantos outros que sofreram coisas mesmo absurdas até, né? E aí, irmãos, fica muito fácil a gente notar o quê? A humildade, a simplicidade do apóstolo Paulo. E por isso que ele teve esse apostolado mesmo diferenciado, né? E tão assim, tão rico, vamos dizer assim, né? Tão forte, tão rico, né? Porque ele era um cara onde ele era sério o suficiente para dizer, tô aqui para corrigir também a divisão na igreja, tô aqui para corrigir o que for preciso. Entretanto, a tua tristeza é a minha tristeza. Entretanto, a tua alegria é a minha alegria. Entretanto, isso eu tô dizendo na minha colocação agora, vendo o quanto o sentimento que Paulo tinha e o amor que Paulo tinha, né, por seus irmãos e por sua igreja, né? Isso é algo muito importante de salientar, por quê? Porque Paulo tinha como portador esses cooperadores, né? E eu costumo ver hoje em dia, irmãos, que a competição no meio do povo de Deus, ela tá gigantesca, ao nível assim que só Jesus mesmo, né? Mas assim, o evangelho de Cristo, nós temos que compreender, né? E pedir ao Papai do Céu para abrir mesmo o nosso entendimento, o nosso intelecto, de que nós como povo de Deus, nós devemos ter cooperação, né? Nós devemos ter não divisão, não competição, mas todos cooperarmos para quê? Para o grande foco, para o grande objetivo, que é de fato, né, levar mais vidas a Jesus e fazer aquilo que o Senhor propôs para nós fazermos, né? Então, Paulo, ele sempre trazia esses conselhos, vamos dizer assim, conselho a toda igreja, conselho aos mais íntimos, conselhos de como que deveríamos conduzir, como que deveria ser a nossa conduta cristã mediante alguns assuntos, né? Então, Paulo, ele tinha, irmãos, os motivos de alegria, mas tinha também esses motivos de tristeza, esses motivos de sofrimento, as cadeias, né? As angústias, né? E ele trazia, né, ali a todo momento o quanto que ele era agradecido pelo amor dos irmãos, pela cooperação dos irmãos e pelo seu ministério. Então, o ministério do apóstolo Paulo, ele foi um ministério muito bem sucedido, porque primeiramente ele era, né, fortalecido em Jesus Cristo, mas ele também tinha essa humildade em entender e compreender que os demais o ajudavam e estavam ali para cooperar com ele, né? E quão grande coisa irmãos, nós entendermos isso aqui, né? Porque já diz o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão, né? E essa é das antigas. Eu lembro que eu era criança, eu já ouvia aí sobre isso, né? Que a união faz a força mesmo, né? E a Bíblia nos diz, né? Que é melhor sermos unidos, né? Então,
ele trazia essa parte do ânimo, né? Tipo assim, ó, meus irmãos, eu sei que não tá tudo muito bem, eu sei que tá tendo aí atritos, eu sei que tá tendo aflições, eu sei que tá tendo essa tristeza, eu sei que tem as enfermidades, mas tô aqui para trazer ânimo. Olha, eu tô enviando a vocês, né? O irmão que vocês tanto estavam orando, o irmão que vocês estavam preocupados. Então, muitas vezes hoje no meio do povo de Deus, falta essa preocupação com o meu irmão, né? Então, muitas vezes, irmão, falta mesmo essa coisa do... Será que a minha irmã tá precisando de mim em algo, né? Ou, se não, vou orar pela minha irmã, né? Porque tem muito isso também. Às vezes a gente não sabe nem como ajudar uma pessoa, né? E outros já sabem pelo nível de intimidade, de afinidade, enfim. Aí vai de acordo com o que cada um aí mesmo consegue ser no seu dia a dia, né? Geralmente as pessoas que têm, né, digamos assim, um coração voltado, né, tem, digamos assim, uma sensibilidade em perceber, de fato, quando a pessoa precisa, né? E nós podemos ajudar, irmãos, em vários aspectos. Às vezes as pessoas acham que ajudar é só financeiramente falando. E não é bem assim, né? A gente sabe que o dinheiro é importante, sim, né? A raiz de todos os males, mas é importante, né? Porque sem ele também não consegue se fazer muita coisa, essa que é a verdade. Mas a gente sabe que muitas vezes uma pessoa quer um abraço, às vezes quer ouvir algo que de fato ela tá precisando, necessitando ouvir naquele momento, né? E engana-se quem pensa. Às vezes você fala assim, não vou falar porque pode me taxar de chata, de louca, sei lá, né? Porque tem muito disso também. Às vezes ri, às vezes zombam, enfim, irmão. Quando o Senhor manda você dar um abraço, ou você sorrir para alguém, ou você liberar uma palavra, né? Isso, você tá amando o seu irmão, você tá se doando pro seu irmão. É você dizendo, olha, não importa o que esteja acontecendo em tua vida, eu tô aqui, eu vou orar por ti, você pode contar comigo, né? E isso nada mais é do que o amor de Jesus Cristo, porque de nós mesmos nós não temos, né? Nós não temos esse amor grandioso, mas quando nós estamos com Jesus, o próprio Jesus vai preenchendo, sabe? E por mais que situações ocorram, assim como na vida do apóstolo Paulo, assim como na vida de tantos homens, de tantas mulheres de Deus, a gente entende que muitas vezes na vida nós vamos passar por lutas, por provas, mas é o próprio Deus que pega em nossa mão, vai nos conduzindo e vai nos dando força e dizendo, né? Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então, é muito lindo isso aqui, ó. Se a gente ler Filipenses capítulo 2, verso 5, vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, se pararmos para pensar, né? Tá, eu tô me sentindo de tal forma em relação a fulano. Tá, mas era o que Jesus sentiria? Então, a coisa já muda, sabe assim, de figura. Quando você se coloca... Não é que eu tô me comparando a Jesus, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, com certeza, Jesus, ele é perdão, ele é amor, né? Claro, é justiça, foi o consumidor. Mas o Jesus, né, que nos salvou e que quer, de fato, nos transformar em pessoas melhores, ele vem mesmo com essa piedade, né? Que nem o apóstolo Paulo declarou lá, olha, Epafrodito está doente, mas o Senhor teve piedade dele, não somente dele, mas também de mim, porque ele veio me ajudar quando eu precisei. Vocês estão super preocupados com ele e o Senhor não quer nos causar tristeza. Então Deus teve misericórdia, teve piedade. E bem assim é conosco, né? A gente tem mania de achar, irmão, que o Senhor, ele deve ser bom só pra gente. Quando na verdade o Senhor foi bom comigo, é bom comigo, mas é também pra vida do meu irmão, pra vida da minha irmã. Sabe assim? É errado a gente pensar que por sermos de Deus, a gente pode
tratar outro homem ou outra mulher de Deus de qualquer maneira. Na verdade, a gente aprende com esses grandes homens de Deus que ele, ao recomendar alguém, ele recomendava de tal forma a dizer, olha, ele é do Senhor, vamos receber com alegria pela obra que tem feito, vamos dar a devida honra, sabe assim? E Paulo, ele tinha muito isso. É por isso que a vocação de Paulo, desde o início, né, ele mesmo se coloca como principal pecador, né? Eu amo a vida do apóstolo Paulo e, honestamente falando, eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que ele passava por inúmeras situações, ele era aquele cara que encorajava geral, sabe? Então, por mais que, eu reconheço, eu não tô tão bem assim, mas, Jesus me chamou para uma missão que eu não posso falhar. Que é o quê? Levar o evangelho. Que é o quê? Prosseguir. Para quê? Para alcançar aquilo que foi me designado. Que é pregar o evangelho, que é pregar a cruz de Cristo, que é pregar a salvação de Jesus Cristo. Através do arrependimento e remissão de pecados, né? E aí, ele vai dizer, eu acho lindo quando ele diz, né? Que muitas vezes ele fala... Se eu não me engano, no capítulo 1. Vocês, quando tiver um tempinho, leiam, né? Filipenses, o capítulo 1, versos... Quer ver? 18. Ele vai dizer, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de qualquer maneira, é o que importa. É anunciar a Jesus Cristo, a salvação que vem mediante a fé que há em Cristo Jesus. E outra coisa... Ele diz também assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha que coisa linda. Tipo, não importa se eu vivo, estando viva ou morta, para mim estar com Cristo é ganho, né? E aí ele vai dizer assim, porque se eu morrer, se eu partir, né? Ainda é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. É meio que ele dizendo, por enquanto, eu sinto que é necessário continuar aqui com vocês, né? Então, vejamos que era o amor que ele tinha, né? Pelos irmãos, pela igreja, pela obra, pelo seu chamado. E isso é muito lindo, né? Então, que possamos nos envolver cada dia mais com a palavra de Deus e com esses exemplos, né? Grandes exemplos. Que o Senhor venha abençoar grandemente a minha vida, a tua vida, para que possamos prosseguir rumo ao alvo, que é o nosso Jesus Cristo, que é o céu. Amém, meus irmãos? Que o Senhor vai nos alcançando aí, né? Nos dando graça para suportar mesmo todas as coisas que vêm sobre nossas vidas. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Já diz a palavra, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então que o Senhor venha me fortalecendo, te fortalecendo, em nome de Jesus. Amém? Esse então... Queridos, falamos sobre evangelho, sobre cooperação, falamos sobre muitas vezes o agir de Deus através do sofrimento, porque muitas vezes é no deserto que o Senhor nos ensina grandes lições e que o Senhor faz grandes feitos, né, em nossas vidas e através de nós, tá bom? A gente entende então que através do sofrimento o Senhor gera grandes feitos também, né? Então tudo que vem, se não é bênção, é lição, irmãos. Quando a gente começa a enxergar dessa forma, nós vamos nos fortalecendo de fato e dando a real importância àquilo que de fato tem relevância, né? E a gente entende então sobre a humildade, sobre a importância da gratidão, a importância de sermos gratos e de amar aos nossos irmãos, né? Então, que possamos prosseguir rumo ao alvo que é Cristo, aos céus, mas que possamos amar mais, né? Pedir ao Senhor que derrame mais amor pelos nossos irmãos de fato, que é algo precioso, né? E realizar assim, né, a nossa missão, assim como apóstolo Paulo, todos nós temos um chamado e todos nós temos então de Jesus essa ordem que é o que? Ide, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Então,
Aprendemos um pouco sobre arrependimento, sobre a salvação em Cristo, né? Sobre de fato crermos e sobre de fato estarmos a todo momento em Jesus, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero, né, que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar o nosso like, de compartilhar com alguém também para ouvir essa palavra, né? Que é algo simples, mas que muitas vezes vai tocar um coração, tá bom? E deixa aqui no comentário também algo que vocês gostariam, assim, né? Que eu trouxesse a respeito, aqueles que amam de fato a palavra, né? E é muito bom ter vocês aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Geralmente nós gravamos os vídeos às sexta-feira, tá? Tava um pouquinho apertado, eu precisei mudar de residência. Enfim, a faculdade tava com semana de provas e tudo mais. Então tava um pouquinho corrido mesmo. Mas eu vou voltar mais vezes agora, né? Que deu um pouquinho aí de graças a Deus, mais um semestre da faculdade tá tranquilo. Então agora vou voltar com mais frequência pra gente se ver por aqui e trocar então essas informações e também como que eu posso dizer, nos ajudarmos aí, né? Rompendo mesmo com a nossa fé, né, irmãos? E é isso então, queridos, te espero. Até a próxima, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, teu ministério, né? E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande beijo, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.